Olá para você que nos acompanha pela Rádio Educativa FM no programa Mente em Forma 105. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Liege, tudo bem? Bom dia, Rogério, tudo bem? E com você? Tudo ótimo, Liege. Sabe quem a gente está recebendo no nosso programa hoje? Uma dupla muito especial. Muito especial. Ive Calejon, do Colar de Lina, e cenógrafa também, e Júlia Gianetti, que é bailarina e artista do corpo, também do Colar de Lina. Sejam muito bem-vindas ao Mente em Forma 105. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Para a gente é uma alegria estar aqui. A gente já agradece o convite e a oportunidade. E para você que nos acompanha no nosso programa, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente em Forma 105, e também acompanhe este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente em Forma 105. Ive, Júlia, é de praxe a gente abrir com uma pergunta ao convidado, no caso, as convidadas hoje a vocês, sobre a formação e o percurso profissional de vocês até chegarem nessa parceria do Colar de Lina. Porque a minha formação é em arquitetura. Desde 2007 eu venho trabalhando com cenografia. A cenografia foi uma forma de aproximação com o universo artístico, mas eu busquei esse lugar através da minha pesquisa com o movimento. Então eu fui parar na PUC em Comunicação das Artes do Corpo, fiz algumas disciplinas como aluna especial e fui traçando o meu caminho na cenografia através dessa vertente. Eu morei em São Paulo por muitos anos e retornei a Piracicaba quando fiquei grávida do meu primeiro filho, o Joaquim. E aí tive esse impulso, essa vontade de voltar, de criar os meus filhos por aqui. Júlia? Bom, eu também sou daqui de Piracicaba, sempre tive mergulhada, né, no mundo da dança, mas fui fazer a faculdade em Campinas, na Unicamp, e depois morei um bom tempo em São Paulo também, e retornei para cá também pela maternidade, e faz 5 anos, mais ou menos, uns 6 anos, também realizei o mestrado na Unicamp em Artes da Cena, e a partir também desse processo em São Paulo, trabalhei em programas que tinham essa integração das linguagens artísticas como foco. Então, sempre estando um pé na educação e um pé na criação artística, né? E quando voltei para Piracicaba, tinha muita vontade de trazer isso para a cidade, né? Trazer esse caráter educacional, de uma integração das linguagens e um processo criativo mesmo, né, desde o início, que também vai refletir na formação de público, né, e essa relação mais ampla com as artes. Então, acho que é um pouco por aí que esse encontro se deu, né. Temos também uma parceira, que é a Fabiane Camargo, que se juntou com a gente com esse lado do teatro. Ela é de formação, ela é atriz, também é de Piracicaba, também morou em São Paulo e veio para cá também pela maternidade. Então tem esse elo entre a gente, e ela traz muito fortemente a questão da narração de histórias. Então a gente traz esse mundo das histórias também para propor as vivências. Vocês três são naturais de Piracicaba, nascidas aqui? Não, eu não. Eu nasci em Catanduva. Mas eu e a Fabi somos naturais de Piracicaba. Ive, me fala o que é o Colar de Lina e qual a sua proposta? O Colar de Lina, ele é um espaço, ele é um lugar que promove encontros, né? A gente tem a vertente artística, a integração de linguagens como escolha, como caminho. Mas o que a gente faz ali? A gente recebe as pessoas e propõe a elas uma vivência. É viver mesmo a arte e transitar pelos nossos universos. Eu acho que o Colar, ele é a junção assim, dessa vida que exigiu o movimento, né, da pós-maternidade. Ele é esse lugar onde a gente ressignificou o nosso fazer. Então a gente propõe acolher as pessoas ali e abrir os nossos universos. Através da arte, as pessoas passam por uma experiência.
Então a gente normalmente elege um tema, a gente mergulha numa pesquisa, cada uma com a sua linguagem, traz a sua aproximação, aquilo que ressoou internamente. Então a gente propõe uma vivência que vai ser muito parecida com o sarau. Essa é uma das vertentes do colar. Assim nasceu, né, o Canteiro de Olhares, que a gente nomeou, e que traz esse envolvimento para o público a partir dessa integração das linguagens e cada um com um tema. Né? Além do canteiro, a gente também, dentro dessa ideia da vivência, a gente faz o Brincar no Colar, que é uma vivência para crianças, em alguns momentos para toda a família. E também temos ali uma atividade fixa, que é o Tecituras Espontâneas, mas de uma maneira geral o que conduz é promover o encontro, promover a troca e a integração de linguagens. Por que colar de lina? Como é que nasceu esse nome de batismo? O colar de lina é uma brincadeira, é uma analogia poética com a arquiteta Lina Bobardi, inspirado num colar que ela fez realmente para ela mesma, com pedras brasileiras. A pedra em si não tinha um valor monetário, na época eram águas marinhas, mas ela fez um colar bastante suntuoso e foi numa festa importante. Então a analogia com o colar é essa imagem circular, é essa brincadeira com um objeto, mas que traz muitas possibilidades de composição, de integração. De várias peças, de várias peças, que criam um todo e que é um pouco essa diversidade da especialidade de cada uma. E também a gente gosta muito assim, de sempre ter parceiros por perto, então temos pessoas da música que sempre vêm com gente, um parceiro assim que já está desde o começo, que é o Zé Rubens, um músico muito bacana que está com a gente nas performances, na prática, que compõe com esse colar, né? A gente brinca que o Zé é a quarta conta desse colar, porque ele está mesmo desde o primeiro encontro, que aconteceu em novembro de 2016. Que a Ju também tá, que foi o tema Luz e Sombra, que trouxe a criação a partir desse tema, né? Júlia, me fala o seguinte, o que é esse projeto Tecituras Espontâneas? Fala um pouco desse projeto. Bom, esse projeto surgiu também dessa vontade de trazer pessoas, né, bem próximas para o fazer artístico. Então, para mergulhar na experiência da criação artística a partir do corpo e do corpo chegar nas mãos, que é, né, esse caminho que a Ivy está traçando bem fortemente do fazer manual. É que, na verdade, assim, são lugares que foram determinados, mas a gente vem cada vez mais entendendo, e essa é um pouco da discussão da arte contemporânea, que é o corpo que cria. Então essas fronteiras vêm sendo diluídas, né? Não é exatamente o corpo na dança, o corpo no fazer manual, o corpo na leitura, no teatro. É o corpo que a gente, é o corpo que transita por muitos lugares. Então no Tecituras a gente vem tentar desconstruir um pouco isso. Então a gente é uma espécie de uma aula, uma atividade fixa, semanal, que eu e a Júlia, a gente vem trazer esse trajeto de dilatar uma percepção que é integral, que começa no corpo, para que ela possa gerar algo, né? Mas a gente não tem a ideia da confecção de um produto, de que isso seja um objeto específico. A gente daí do processo. É um processo, é isso. A gente dilata o processo, convida as pessoas de igual para igual a transitarem um caminho com a gente dentro do universo artístico, tem um pouco mais de pesquisa nesse momento. E de trazer também esse caráter do contato com o próprio corpo, né? Então, de conhecer o próprio corpo, de descobrir essa motricidade nossa no espaço e como isso também vai atuar nas criações e no nosso dia a dia também, né? Quanto mais conectado a gente está com esse corpo, com esse, né, com essa consciência mesmo corporal que eles trazem, né? Que todo mundo tem, mas que a gente vai aguçando e descobrindo, e isso vai atuar na sua criação, no seu fazer, né? Se eu estou entendendo, é ligar o botão da criatividade.
Também, da Exatamente. sensibilidade, da percepção, da criatividade. Então a gente não conduz as pessoas dizendo você tem que fazer isso, não. A gente mostra todos os elementos, a gente transita junto dentro de uma pesquisa, a gente Traz iniciou estímulos, né? no Tessituras uma pesquisa da artista Louise Bourgeois, que dilatou para um canteiro de olhares. Então a gente vai adentrando o universo da criação de alguns artistas, vai entendendo os processos e cada um se coloca e se expressa através do fazer, que pode ser manual, que vem já do corpo. E Tem aí, algumas técnicas, pintura, modelagem, A gente está focada bem, né, fio. no fio, no fio, bordar, no no bordar, no bordado, e só que esse bordado com o foco na criação mesmo. Então tem artistas mesmo contemporâneos que trazem isso, né? Um deles é que a gente está se debruçando agora, que é o Leonilson, que foi um artista bem importante na década de 80, 90, e trouxe esse bordar como o pensamento dele mesmo, né? Então ele foi concretizando essa técnica, mas de forma criativa, não tanto como um bordado do cotidiano, assim, de construir, né, crochê, tricô, mas são bordados, então ele vai bordando palavras, ele pega objetos e disso vai fazendo uma criação própria. que nem a estampa linda dessa bata que você tem hoje. Exatamente, e vai surgindo, né, belezas. além do bordado, né, que é uma relação que a gente consegue tornar mais palpável, né, quando a gente fala do fio, a gente também traz o fio como uma possibilidade de conexão, de uma construção de uma malha, que é uma rede, que é uma urdidura, que também sustenta as relações. E aí vem um pouco para a minha pesquisa, um pouco para a minha área da arquitetura, que é entender o fio no espaço também, quando ele sai do bidimensional, quais são as possibilidades que ele traz, como a gente se relaciona com ele. E esse símbolo dele, né, que liga ao outro, ao espaço. Da Então, tensão que gera quando me conecta ao outro. essa teia coletiva, né? Então esse é um exercício, por exemplo, que a gente faz tanto com criança quanto com adulto, e é muito bacana de cada um ir criando o elo com os fios, e disso cria uma teia que já cria uma brincadeira, que um já passa, um estique, puxa, a hora que você puxa, o outro sente a sua tensão. Então a partir dessas vivências também vão sendo construídos símbolos e, né, conexões assim, que geram conhecimento também, aprendizagem, né, para o corpo, e que possibilitam criações também, né? Júlia, me fala por que o brincar é tão importante. O brincar, né, tá na base do ser humano, né? Então desde os bebês, quando eles começam a descobrir o mundo, né, de sair de si, descobrindo esse mundo, ele já tem esse jogo, né, com o ambiente, começa com a mãe, né, e começa a se explorar os objetos, e disso ele vai construindo as conexões. Então é no brincar que a criança se constrói perante o mundo, se constrói com as explorações, né, e é esse processo do brincar que preenche, né? Eu acho que dá sustância, assim. Então, para a criança, esse é o caminho do conhecimento. E a gente depois continua, né? Esse caminho um pouco menos denominado brincar, mas o tempo todo a gente está nesse jogo, né? No jogo das regras do cotidiano, no jogo com o outro, né? No jogo com a rotina, com a vida. Então tem um livro que eu gosto muito, que é o Homo Ludens, né? Então, de trazer o homem como do Homo sapiens para o Homo Ludens. Então a gente trazer esse lúdico que está na nossa natureza também, e que é a base, né, criativa de uma existência criativa, né? Isso é muito legal quando a gente pensa, né, na questão do brincar. A criança e o brincar são uma coisa só, né? Tem O corpo é o nosso primeiro brinquedo. Quando ele descobre a mãozinha, como que ele começa a descobrir que ele tem uma existência, né? Então é muito interessante, assim, porque a criança brincar é uma coisa. Então,
e trazer essa integridade, né? Que quando ele está brincando, ele está por inteiro ali. Então, o adulto também batalhar por isso. Quando você está numa atividade, você está por inteira, que você constrói essas redes de conhecimento, de conexão também, né? Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Ive Carejon, que é cenógrafa, e Júlia Gianetti, que é bailarina e artista do corpo, ambos do Colar de Lina. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Ive e Júlia, nós falávamos no final do primeiro bloco sobre o brincar e a criança tendo o próprio corpo, né? Que depois nós adultos perdemos essa relação que a criança tem, tão viva com o brincar. Nesse sentido, como o corpo e os sentidos fazem parte do processo criativo? Como é que vocês veem isso? Bom, ele é o nosso disparador, né? Então, muitas vezes é um simples objeto, uma simples imagem ou uma música que entra, né? Eu gosto muito dessa frase que o ouvido não tem pálpebras, né? Então a música invade. Então às vezes é um som, um cheiro, né? Júlia, que lindo isso. É lindo. O ouvido... Deixa eu só precisar, tá? O ouvido... Eu ouvi isso do José Miguel Wisnik, que é um pesquisador da USP, compositor também, músico, e ele trouxe essa imagem, é linda, né? Porque realmente invade e te leva para outras memórias, outros lugares e transporta essas vivências que você já teve para o momento agora, né? Então eu acho que a arte e o fazer artístico tem esse potencial também de resgate dessas memórias, desses sentimentos, dessas percepções de mundo, e a ideia, né, do artista e até da gente lá no Colar trazer essas vivências é justamente essa, acordando esse corpo, né, para essas percepções irem surgindo também no fazer, na criação. Ive, me fala o seguinte, o adulto ele sabe brincar? Ou ele joga? Qual é a diferença, né? Eu acho que o adulto ele é um tantinho mais resistente, mas eu acho que todo mundo sabe brincar. A gente brincou um dia e ainda brinca. Olhando para o brincar como hoje, né, como um ato político, ou como um lugar a ser rompido de resistência, mas sim, eles brincam. E tanto que quando a gente faz o brincar no colar para as famílias, é normal que as mães comecem se envolvendo um pouco mais, até por essa relação mais simbiótica com o próprio filho. Os pais vão chegando devagarzinho e a gente vai conduzindo as ações de forma que eles sejam envolvidos sem perceber, e no final está todo mundo brincando muito, assim, é muito gostoso de ver. Então, eu acho que o brincar para o adulto é uma questão de se permitir. Você acha que tem uma relação, o que na criança vem esse brincar mais vivo com o corpo? No adulto, por vezes, isso aparece nos protocolos sociais, que a gente tem de muitas vezes estar nas situações, nos ambientes, pelo brincar com a palavra, o xixi, a espirituosidade? Teria uma relação ou não? Dá pra gente pensar um paralelismo? Eu acho que sim, né? Eu acho que o adulto consegue já ir para esse lado mais abstrato, do de simbólico, construção né? Simbólico, de imagens, né? Temos a poesia aí para ampliar, e eu acho que tem sim essa construção da palavra, né? Então o adulto já tem esse lugar para se apoiar. Então as ironias, os xixis, os jeitos espirituosos. Então eu acho que está o tempo todo sim presente. Mas tem uma coisa que é interessante também, assim, que é trazer essas relações para o corpo, né? Então tem um brincar que é mais ativo, que é o correr, o pular,
que sim, está mais presente nas crianças, né? Mas para o adulto é um caminho, é um retorno. Se a gente entende todas essas relações também, né? Que é presente no corpo, porque elas estão, a gente é um ser integral, né? A gente também pode entender a pele como essa interface, então como o adulto se coloca enquanto indivíduo mais no contato com o outro, que exige toque, que exige essa percepção que é mais corporal. Que às vezes a gente também se esconde um pouco através no racional, na palavra, né? Só um pouco. Acaba ficando um pouco mais fácil para o adulto. Então a gente também trazer essa abertura para o corpo é muito bacana, porque vai trazendo essa integridade também, né? De como o corpo é importante. E eu acho que para o adulto essa via de conexão, né, essa conexão do toque mesmo, ela é mais difícil, né? Então, e às vezes com o próprio filho, né? Às vezes esse brincar fica truncado ali porque a gente não se permite. Então a gente vai trazendo devagar esse caminho da percepção da consciência de lembrar que a pele, né, é o nosso maior órgão. Então ela é o caminho a via de comunicação do interno com o externo. E ela é fundamental para a gente ter essa harmonia mais da comunicação interna com o externo. Há um projeto, Sarau Canteiro de Olhares. Vocês podiam contar para a gente como é esse projeto para o colar de Lina? O Canteiro de Olhares é essa vivência que a gente faz para adultos. Ele tem uma carinha de sarau. A gente começou a dizer essa palavra porque as pessoas precisavam de uma imagem para entender. Mas o que é esse canteiro? Será que eu vou? Será que eu vou gostar? É uma hora! Então, é um pouco isso, assim. Então, a gente escolhe um tema. A gente vai ter um próximo Canteiro de Olhares no dia 6 de abril, que é sobre o Leonilson, esse artista que a Juliana estava falando. Então a gente está há um tempo pesquisando esse artista. Nesse próximo canteiro tem artistas convidados que vão compor com a gente. Então, além do Zé Rubens, que está em todos, né, que é uma presença assim, queridíssima e contínua. Tem a música ao vivo, né, no dia. A gente vai ter também o artista visual, Guilherme Teixeira, e a presença também da Maranta, que também a pesquisa dela transita pelo fio e pela escrita. Então, além desses artistas, o próprio grupo do Tessituras Espontâneas, eu e as meninas, a gente vem fazendo uma criação que vai compor também com esse canteiro. Então, cada um com sua linguagem, a gente pensa num formato de uma vivência, de uma experiência, o que as pessoas vão viver ali. Então, normalmente, o que a gente faz, cada uma traz a sua expressão, a Júlia desenvolve sempre uma performance, isso é uma parceria que ela tem com o Zé toca ao vivo, a música é sempre ao vivo, bom, eu vou deixar a Ju falar um pouquinho mais de como ela desenvolve as performances. Então, eu acho que é esse caminho de uma comunicação entre as linguagens, né? Então, como a música e o movimento se dialogam ali, mas que a gente também está embebido, né, do artista, do tema em si, do fazer manual, né, das criações imagéticas também que estão dentro da pesquisa, que vão influenciando também essa performance. É intuitiva a performance, pelo que eu entendi. Não deixa de ser. Algumas, não deixa de ser. Se a gente entende, ela sempre é do momento, o processo né? intuitivo como a criatividade dessa percepção e da criatividade. Existe bem essa, que pode se chamar de uma técnica, mas não necessariamente, que é a improvisação, né? Então tem a improvisação dentro do contexto em si, mas a gente já tem uma criação anterior também. Então tem um roteiro base que a gente relaciona juntos, a gente cria juntos esse roteiro base, e da vivência daquele momento surge, né, também coisas do acaso que vão acontecendo, mas existe um roteiro básico e daí disso... Uma coisa importante a ser dita do canteiro é que nada é tão pré-estabelecido assim, embora a gente tenha esse roteiro, mas o encontro só se fecha com a presença do outro. Então, a
A gente recebe as pessoas num espaço que é como se fosse uma sala de estar. A gente brinca assim que o canteiro é uma forma de dar um abraço, as pessoas estão muito próximas, então elas não são espectadoras de uma vivência, elas estão dentro, elas estão imersas nessa vivência. Então a performance, a música acontece sempre muito perto, então é sempre muito próximo, assim, não é um lugar que você sente que algo está acontecendo para além de você, está aqui entre nós, né? Nesse lugar que é muito... que chega a ser íntimo de uma certa maneira. Então é uma vivência que é muito tocante, é muito bonita e normalmente gera sensações que são muito fortes. Então a gente brinca, o canteiro é uma imersão, ele é lindo, assim. Então. Qual a duração da atividade? Em torno de uma hora e meia, uma hora e meia. E sempre tem essa acolhida, né, essas vivências que acontecem, depois temos umas comidinhas, bebidinhas gostosas, então tem esse processo também de integração, de estar junto. E eles, os canteiros comportam em torno de 20, 25, no máximo 30 pessoas, porque a gente tem como princípio manter a proximidade, manter o contato e poder trocar mesmo. No final a gente abre esse espaço que é para a gente poder conviver, para a gente se conhecer, para a gente poder trocar. Então ele é muito gostoso. Mente em Forma 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente em Forma 105, hoje entrevistando Yves Calejon e Júlia Gianetti, que são do Colar de Lina. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente em Forma 105, e também acompanhe este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente em Forma 105. Yves, Júlia, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Porque a arte é imprescindível à vida. Que anda mais. Bom, eu acho que não tem como fugir daquela que sempre me vem, né? Que a vida não basta por si só, né? Então a arte surge para dizer o indizível. Então ela vem para justamente de abrir esses caminhos de comunicação para coisas que a palavra não dá conta. Que lindo isso. Tanto para protestos, né? De tanta coisa triste demais que está acontecendo ultimamente, quanto para essas coisas também tão belas, tão sublimes que a gente também não dá conta. Tem uma frase que fala: quando a palavra não diz, o corpo faz. Que traduz um pouco essa necessidade assim de dizer o indizível, de trazer outras relações. A gente não tem só a fala como veículo, né? A gente tem... Eu acho que o corpo artista, né, ele traz essas relações, assim, ele sente uma necessidade de se tornar o que ele é no mundo, né? De ressignificar um fazer, embora tenha a pesquisa, tenha todas essas relações, mas é aquele momento que tudo isso a gente precisa trazer para o nosso próprio âmbito íntimo, né? Como essas relações, a partir disso tudo, como que eu me torno o que sou. Eu trago materialidade, né? Então, mais do que determinar lugares, é essa materialização desses lugares, né? A materialidade desses anseios. De ampliar como forma de conhecimento, né? A arte também é uma forma de conhecimento, que mesmo que alça voo para outros... Rogério, me permita só uma parte, para não perder o gancho. Eu acho Piracicaba um celeiro de artistas, de várias manifestações, né? Artes plásticas, música, dança, teatro. E tem o Salão Internacional de Humor, isso que você dizia, Júlia, de poder a arte ser esse veículo para a gente expressar também tanto o que é da dor, né, como da delícia humana, né? E o Salão Internacional de Humor é sediado aqui, nessa cidade maravilhosa, ao lado desse rio maravilhoso, e que eu acho que é uma verdadeira homenagem, sim, né, à arte. E eu acho que Piracicaba realmente precisa ampliar mesmo, né,
mostrar para a cidade quantas vertentes de arte que a gente tem, a cultura popular, né, a cultura negra, a pesquisa que às vezes não aparece, né? Então a pesquisa em dança contemporânea, a pesquisa em dança clássica também, então trazer todas as vertentes, né? A música erudita, a música popular, as artes visuais, a performance, então o quanto também a política pública pode ampliar esse leque de incentivo mesmo, né? De incentivar, e isso também vai trazer para o público essa dimensão da arte como forma de conhecimento. Acho bem bacana a gente frisar essa importância. Me fale uma coisa, estou interessado, quero ir lá no Colar de Lina, como é que eu faço? Como eu chego até vocês, né? Manda no Facebook, enfim, como é que eu faço para participar das atividades? E como são essas atividades? É diariamente? É uma vez por semana? Uma vez por mês? Como é que é? Normalmente a gente divulga nas nossas redes sociais, a gente tem a página do Colar de Lina no Facebook, no Instagram. O site ele tá em manutenção, porque com o tempo o Colar foi ganhando força em algumas ações, foi se transformando, então a gente está nesse momento de olhar para ele e cuidar disso. O melhor caminho de comunicação atualmente com a gente é o Facebook, que está sendo essa via bem de comunicação. Então, quer conversar com o Colar de Lina, saber exatamente como chegar lá, via o Facebook. Fica de olho, porque a gente põe sempre a programação, tudo que a gente está fazendo, tudo que está acontecendo por lá, Facebook e Instagram também. E a gente tem um e-mail também, que é o contato@colardelina.com.br. Então a gente abre eventos pelo Facebook, a gente começa a disparar a publicação e as pessoas podem se inscrever antecipadamente ou podem chegar na hora. A gente, lembrando só que a gente tem esse limite, a gente não acolhe mais de 30 pessoas nos canteiros, principalmente no Brincar no Colar a gente consegue até 50 pessoas, porque a gente não quer mesmo perder a proximidade, perder a troca e a qualidade do nosso trabalho. A sede de vocês fica no Monte Alegre? Sim, fica no Monte Alegre. A gente tem um espaço lá que fica na Praça Antônio Keller, número 25. É uma pracinha escondida, um pouquinho acima ali da avenida principal. Então ela é muito... a gente brinca, né, que quem se atreve a adentrar a pequena praça vai descobrir essas coisas. Um universo delicado, sutil do Colar de Lina. Tem pré-requisitos? Nenhum, a não ser os temas que são para adultos, mas aí a gente deixa bem claro. Mas mesmo quando o canteiro é para adulto, as crianças são bem-vindas, as famílias que não têm com quem deixar podem trazer seus filhos. A gente só avisa se terá uma cuidadora, um cuidador ou não. Então aí cada pai fica responsável pelo seu filho, mas as crianças são sempre bem-vindas. E a programação geralmente são através de eventos mesmo marcados. Então o Canteiro de Olhares, o próximo é esse 6 de abril, e o Brincar no Colar normalmente aos sábados para famílias, né? E aí a gente vai também mantendo a programação atualizada na rede social, e temos algumas atividades regulares, né? Que é o Tessituras, que acontece às sextas-feiras, das 14 às 15h30. E as aulas de giroquineses que começaram esse ano. Giroquineses, que é isso? Uma parceira, uma amiga querida, que é a Vivian Trivelin, e ela está com essa aula às quintas-feiras, às 8 horas da manhã. Aí a Ju explica um pouquinho melhor da técnica. Essa técnica é bem por cima, né? Eu posso explicar, mas quem tiver bastante interesse é só chegar para conhecer melhor, mais profundamente. Mas é uma técnica bem interessante que tem conexões com o Pilates, né? Elas brincam que é um Pilates que surgiu da dança, dos bailarinos. Então ela tem bastante movimento e tem essa questão do fortalecimento, né? Reestruturação postural, mas diferente do Pilates, ela trabalha muito com a questão das torções, do eixo da coluna, e é sempre muito fluido e muito conectado com a respiração. Então é um processo que é muito ativo, exige muita presença.
e é uma delícia. É semanal? É semanal também. Às quintas-feiras, 8 horas às 8 horas da manhã. Esse canteiro de olhares do dia 6 de abril, qual é? Ele também segue o roteiro base, seguido de improvisação? Isso. E aí o tema desse próximo canteiro é inspirado no artista Leonilson, que é um artista visual da década de 80 e 90 brasileiro, que foi muito forte o processo dele, porque ele encarou bem de perto a AIDS. Então ele, no processo dele, nas obras, ele foi trabalhando esse processo da morte também, né? E da autoaceitação, dessa identificação. Então o trabalho dele é bem autobiográfico e bem intenso, assim. Quem quiser procurar um pouco sobre ele na internet, são imagens bem bonitas. Ele teve presente aqui no SESC, dentro da exposição Arte à Primeira Vista. Então passou um documentário sobre ele, teve um mergulho também bacana, e a gente vai usar ele como um fio condutor para mergulhar nessa experiência. E vou ter artistas convidados, vai ser bem bacana. Não vou contar algumas surpresas, mas vale a pena. Vai ser uma experiência bem forte. Assim, a gente vai ter um trabalho com luz, com jogo de luzes, né? E é um trabalho do Guilherme Teixeira, é uma interatividade proposta por ele. Enfim, tem várias vertentes, a gente não quer falar muito. Não falar para não perder esse tema, mas vale a pena, assim, que vai ser uma experiência bem forte, bem bacana. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Ive Calejon e Júlia Gianetti, que são do Colar de Lina. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico, que está lá no Facebook Mente Informa 105, e também acompanhe este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Ive, Júlia, eu queria fazer uma pergunta. O colar, ele é itinerante? Qual a proposta do Colar de Lina e os próximos projetos que vocês estão desenvolvendo? O Colar ele foi pensado também para ser uma plataforma destinada a acolher expressões artísticas, não só acolher, como a desenvolver também. Então ele é um espaço que também é aberto aos outros artistas, né? A gente gosta muito dessa ideia de trazer artistas para possíveis residências, para estarem junto com a gente nos processos de criação e também receber espetáculos. A gente acabou de receber um via PROAC, com a parceria com a Casa do Marquês, que foi muito especial, da Maria Caron, que também é uma piracicabana, e foi o espetáculo Casa Vazia, que foi super incrível. Tivemos um público bem atencioso e que curtiu muito, assim. Casa Vazia foi um espetáculo cênico, né, também da dança contemporânea, que tratou o luto. Ela e o parceiro dela, o Anderson Gouveia, eles passaram por processos de luto das mães em um tempo muito próximo, e a partir disso eles canalizaram o que a gente faz com essa dor, com essa casa que está vazia, como a gente desloca essas sensações, esse peso, e esse corpo agora vai atuar no mundo, né? Então foi um espetáculo incrível, muito a gente sensível. acredita muito nesse trânsito também, então de receber artistas e a gente também poder ir para outros lugares. Já tivemos presentes, né, algumas vezes no SESC aqui em Piracicaba, com intervenções para criança, né, com esse processo de levar para as crianças o brincar e a expressão artística. Então, já tivemos no SESC Jundiaí também. Então temos também esse ímpeto de ir até os lugares. Já fizemos algumas parcerias com o Espaço Pipa lá na Casa do Povoador, numa vivência. Então a gente tem essa ideia de também sair da casa e levar o colar para esses encontros também fora e projetos possíveis. Então, às vezes numa empresa quer fazer um encontro com, diferenciado, trazer esse olhar
também da arte como uma coisa importante. A gente estava esquecendo, né, que o brincar, assim, muitos pais começaram a pedir para que pudessem fazer a comemoração de aniversário de seus filhos por lá, experimentando uma vivência do brincar. Então a gente tem feito alguns grupos fechados também, que a gente faz toda, né, a trajetória do brincar, trazendo as linguagens, a brincadeira. Dentro da festa, comemorar o aniversário dentro da casa, dessa vivência, né, dessa atmosfera do Colar de Lina. Então já aconteceram algumas festas que foram muito especiais, trazendo essa coisa, o fazer da própria lembrança. Então as crianças fazem junto a lembrança que depois vai ser a lembrancinha, né, conhecida da festa. Então acho que traz uma magia também diferenciada de valorizar esse convívio e essa experiência. Meninas, o que inspira vocês pessoalmente e profissionalmente? Bom, difícil, né? É difícil, mas eu acho que uma inspiração, né, que todos nós almejamos é de ter esse lugar da arte na sociedade, né, dela ser um caminho de conhecimento, de trabalho, dela existir, né, ter esse valor dela na sociedade. Então, acho que isso é uma inspiração que também reflete na educação, né, o quanto isso é importante dentro da educação, de trazer esses outros valores. E de entender também que a arte se dá onde se dá a vida, né, nesses lugares que enquanto a gente está com as crianças, a gente está pesquisando, enquanto a gente está aqui tentando atuar, eles estão desenhando no mesmo papel. Então, de trazer para perto esses universos que a gente vive intensamente todos os dias. A arte é um pouco isso, a arte se dá onde se dá a vida. A gente convida as pessoas para estarem nesse convívio com a gente, onde a vida se dá, nessa relação com o outro, na relação entre nós. É isso um pouco, essa imagem circular do colar. Meninas, uma frase ou um livro que acompanha vocês? Bom, eu gosto de uma frase, já que é tão curtinha, mas que me inspira muito, e acho que ela também deixa no ar as imagens, que é do poeta Paulo Leminski, que se incenso fosse música, né? O título do poema é Se Incenso Fosse Música. E isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Isso, pode repetir? Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Paulo Leminski. E eu gosto muito desse título, Se Incenso Fosse Música. É uma imagem de trazer a concretude para subir. Ive? Eu passei a me relacionar muito com um livro que até é da Ju, que é da própria Louise Bourgeois, que me mobilizou muito essa pesquisa, né, que virou um canteiro, que estava dentro do Tessituras, e esse livro chama Destruição do Pai, Reconstrução do Pai, e ele compila entrevistas e relatos íntimos dela durante a trajetória artística, durante a própria vida da Louise, né? Então ele é muito bonito, ele é muito próximo, e ali ela fala, né, que não existe diferença entre ela e a obra de arte, que ela muitas vezes é mais aquilo que ela faz do que ela mesma. Então é isso. Liege, chegamos ao final de mais um Mente em Forma 105. Ive, Júlia, a gente gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui no programa, que vocês possam deixar os contatos do Colar de Lina para o público que queira procurar vocês. É só procurar no Facebook e no Instagram, Colar de Lina, e a gente tem um e-mail que é contato@colardelina.com.br. Em breve, todo mundo vai conseguir acessar o site de novo, que é o colardelina.com.br. E lembrar e convidá-los todos muito bem-vindos para o próximo Canteiro de Olhares, no dia 6 de abril, às 8 horas. Será uma experiência artística e uma vivência muito bacana. Espero que todos possam estar presentes.
Ive Calejon, cenógrafa, e Júlia Janete, bailarina e artista do Corpo do Colar de Lina. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Mente em Forma 105. A nossa ficha técnica contou com programação musical de Liege Lise, edição técnica de Marquinhos Ferreira, convidadas Ive Calejon e Júlia Janete, apresentação de Liege Lise e Rogério Cardoso, programação de áudio Juliana Protti e direção geral de Eduardo Castro. Tenham todos um feliz sábado. Até a próxima.